Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar nossa série de vídeos sobre estatística. Nesse vídeo, né, continuando, a gente tratou sobre conceitos introdutórios, então a gente vai continuar entrando especificamente na estatística descritiva. Então, bom, vamos lá. Né, estudos mais complexos, eles normalmente vão contar aí com um conjunto de dados que são muito grandes. Tá? Quando a gente trata de conjunto de dados muito grandes, que não tem um tratamento exatamente, fica muito difícil você inferir, né, você concluir algo sobre esse conjunto de dados, né, o comportamento, a natureza, a dispersão desses dados. E mesmo que os dados não sejam tão grandes assim, ainda assim, para a nossa cabeça, né, para o ser humano, é um pouco complicado, difícil da gente olhar para um conjunto de linhas e colunas e entender exatamente o que está se passando por ali. Então, a estatística descritiva ela tem o objetivo, né, ou conta com ferramentas que a gente possa utilizar e entender o que está acontecendo com esses dados, certo? Então, a estatística descritiva é o ramo da estatística que usa diversas ferramentas, como gráficos, tabelas, diagramas e medidas, para explicar uma coleção de dados. Então, é basicamente isso que a estatística descritiva faz. Ela descreve de maneira eficiente os dados. Então, eu tenho um conjunto de dados e eu consigo entender de maneira eficiente o que está acontecendo com esses dados, qual é a natureza, qual é a dispersão. Então, a estatística descritiva nos auxilia a analisar o formato da distribuição e comportamento dos dados, né, uma coisa que a gente falou. Além disso, a gente consegue verificar a existência de valores atípicos, né, que a gente chama de outlier, mais comum chamar de outlier. Você pode ter um comportamento anormal de um dado atributo sobre uma dada observação, né? Você está observando valores pluviométricos ao longo do ano e tem um dia lá que deu um valor errado, né? E será que esse valor foi uma anotação errada? Será que é de fato um valor verdadeiro e a gente precisa entender por que aconteceu? Então, a estatística descritiva nos ajuda a identificar esses valores. E as medidas de posição e dispersão, que no fundo é uma forma de entender a natureza, o comportamento do conjunto de dados. Esse é exatamente o objetivo da estatística descritiva. Então, tratando agora mais especificamente sobre uma ferramenta dessa estatística descritiva, a gente vai falar sobre os gráficos, né? Então, nem sempre é possível concluir de maneira intuitiva a natureza ou o comportamento dos dados por meio das tabelas. Então, por mais que você possa pegar uma tabela, trabalhar ela, fazer um tratamento, botar num determinado contexto, uma determinada estrutura específica, nem sempre essa estrutura ela é tão imediata da gente concluir determinadas conclusões, certo? O gráfico ele permite a transmissão da informação de maneira mais fácil, rápida e eficiente. O gráfico é muito mais rico e muito mais poderoso no sentido de transmitir algumas informações. Não é à toa que existe a expressão, né, que a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, um gráfico, se bem construído, ele é muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa da estatística descritiva de passar uma informação. Então, é por isso que os gráficos devem ser simples, intuitivos e interessantes. Então perceba, a gente vai construir alguns gráficos ao longo dessas séries que a gente está fazendo, mas é importante quando a gente constrói, quando o autor constrói um gráfico que ele quer demonstrar, quando ele quer entender, quando ele quer explicar alguma coisa em relação ao conjunto de dados, é que esse gráfico ele precisa ser simples, ele precisa ser intuitivo e ele precisa ser interessante. Então, para isso, deve-se. As medidas dos eixos devem possuir intervalos correspondentes a das escalas. Porque a gente vai ver mais especificamente quando a gente for falar dos diagramas, mas a gente não pode colocar um gráfico que tenha um comportamento sobre aquilo que a gente deseja. Os gráficos eles têm que ser coerentes e eles têm que ser correspondentes à verdade. Tá? Então, toda essa simples, intuitivo e interessante precisa estar presente na construção desses gráficos. Eles não podem ter uma variação que não seja coerente com aquilo que se quer demonstrar. O gráfico deve poder ser compreendido sem auxílio de texto. Por isso é desejado o uso, um bom uso, né, de títulos, fontes, notas e legenda quando couber. Então veja bem, se ele tem que ser simples e intuitivo, eu não preciso necessariamente ter que ler um texto muito grande, um contexto muito grande para entender um gráfico. Se isso é necessário, esse gráfico não é bom.
Perceba, né? Eu tenho que olhar para um gráfico e eu preciso entender ele, né? Só de ler o seu título, só de ler sua fonte, né? Eventualmente você bota ali uma nota, uma legenda, para complementar as informações, mas a ideia é que você não precise ler um texto muito extenso para entender o que está ali. Por isso que ele deve ser simples e intuitivo. E, obviamente, ele tem que ser interessante, porque ele tem que ser rico de informações. Então, deve-se evitar. Legenda muito extensa. Legenda muito extensa provavelmente significa que você está tentando passar muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, talvez um resumo desses dados possa solucionar. Legendas ou símbolos muito pequenos ou muito grandes deixou de ser interessante, certo? Se ele se torna um gráfico que né, incongruente, uma coisa que não é agradável de se ver, ele deixou de ser interessante, não passou a não ser desejável essa construção. Excesso de informação, uma coisa que a gente vê muito, né? Às vezes na tentativa de fazer um gráfico interessante, a gente acaba pecando pelo lado da simplicidade, cria um gráfico muito complexo. Aí a gente perde na questão de ele ser intuitivo, né? Ele passa a ter a necessidade justamente daquilo que a gente falou anteriormente, né? De que você precisa ler todo um texto, ter um conhecimento de background para entender. Isso não é desejável. Ou ele ter muitas marcas de escala, né? Como a gente falou, a escala, a gente vai falar mais exatamente isso quando falar de diagrama, mas tem que ser coerente com aquilo que você está demonstrando. Tá? Nunca pode ser um gráfico que não faça sentido para o assunto específico. E os principais tipos de gráficos são exatamente os diagramas. Então, os diagramas, o que eles são? Eles são gráficos geométricos, tá? Representações geométricas que possuem duas dimensões, utilizando o sistema cartesiano como referencial. O sistema cartesiano a gente conhece, né? O sistema cartesiano é aquele que a gente representa, né, por um eixo x e y, certo? Então o eixo x fica aqui e o eixo y, certo? A abscissa e coordenadas, ordenadas, perdão. Então o diagrama é aquele que pode ser representado por esses dois eixos, nessas duas dimensões. Então o primeiro que a gente vai tratar aqui é o gráfico de barras, tá? O gráfico de barras ou colunas. Então são gráficos representados por uma série de retângulos de mesma largura ou altura, a gente vai ver, tendo a sua altura ou largura correspondente com a grandeza medida em cada uma das classes. Eu vou mostrar um exemplo, vai dar para entender. Então as classes podem estar dispostas no eixo Y, e aí a gente chama de gráfico de barras. Ou se eles estão dispostas no eixo, então quer dizer, se ele está disposto aqui, o retângulo, está disposto aqui o retângulo a partir do eixo Y, né, a gente está falando de gráfico de barra. Se ele está disposto no eixo X, a gente está falando de gráficos de colunas, certo? Então o gráfico de barras deve ser preferido quando se tem muitas classes ou quando o nome das classes são muito extensos. Então vamos ver o exemplo para entender exatamente. Então veja bem. Aqui no cantinho esquerdo, a gente tem um exemplo de gráficos de barras, certo? Por quê? Porque ele está disposto a partir do eixo Y, certo? As classes estão colocadas aqui, certo? Perceba, são várias classes, são muitas classes. Então, preferiu-se, como a gente disse lá, que fosse em forma de gráficos de barras, porque aí você não fica uma confusão aqui embaixo, né? Ele fica muito mais bem compreensivo. E aí perceba que você tem a altura que é uniforme, né, entre eles, e a largura varia de acordo com a grandeza que quer ser medida, exatamente a definição que tá dizendo aqui. Essas três aqui, tem 3 exemplos aqui de gráficos de coluna. Tá? Então perceba, eu tenho um número de classes aqui menor, né, G1 é o G5, aqui é a mesma coisa, aqui só tem 4 classes, tá? Então são gráficos de colunas, porque elas partem a partir do eixo X. Perceba que eles têm uma característica bastante divergente. Perceba. O gráfico de colunas aqui ele está representando uma classe, mas ele representa dentro de cada classe um subgrupo. Então perceba que a legenda aqui está representando homens e mulheres. Para cada homens e mulheres, eles estão subdivididos ainda
em grupos, em subgrupos, que são as nossas classes que estão dispostas no eixo X. Então, grupo 1, você tem homens e mulheres. Grupo 2, homens e mulheres. Tá? Essa subdivisão é só para enriquecer esse gráfico de colunas que você quer passar aqui uma informação, não só a distribuição entre homens e mulheres, né? Na verdade aqui são pontuações, mas a pontuação relativa também, não só entre homens e mulheres, mas também entre os subgrupos. Essa subdivisão em subgrupos, ela também pode ser feita de maneira não uma do lado da outra, mas empilhando uma em cima da outra. É o que acontece aqui, tá certo? Então é exatamente isso que está sendo feito aqui. É só você pegar uma dos dois subgrupos aqui, né, e empilhar um em cima do outro, né? Você está botando um em cima do outro aqui, uma barra em cima do outro, uma coluna em cima do outro. Então é exatamente esse gráfico aqui, o gráfico empilhado, um gráfico de colunas empilhado. E esse aqui seria um gráfico empilhado, mas que representa 100% do gráfico. Qual é a intenção dele aqui, né? É que você consegue ver a distribuição relativa de cada fator em determinada classe. Por exemplo, aqui a gente está vendo, por exemplo, que o fator aqui vermelho, né, essa subclasse vermelha, ela tem uma participação menor nessa classe do que relativamente a essa classe aqui, quando a gente fala do fator dessa subclasse vermelha, certo? Você consegue entender essa medida relativa através desse gráfico de maneira mais fácil do que quando você observa dessa maneira aqui, simplesmente empilhada, porque você está com valores absolutos. Aqui você tem valores relativos para cada classe, e aqui você tem valores absolutos. Fica um pouco mais difícil de entender a proporção relativa em cada classe. Mas perceba, como a gente estava falando, né, aqui não tem subclasse, tá vendo? É só a classe. Então a gente estava falando sobre simplicidade, intuitivo, né, ser intuitivo, né? Obviamente que esse gráfico aqui é bem mais complexo de se entender do que esse aqui, que é bem mais imediato, né? Essa primeira barra aqui, essa primeira classe, obviamente, é a que tem a maior pontuação aqui, né? Seja qual é a grandeza aqui que ele está representando. Acho que é receita em dólares. Tá? Então tem um produto aqui que tem a maior receita. O outro já é um pouco mais complexo de se entender. Então a gente tem sempre que ponderar aí o que é mais intuitivo ou não. O próximo que a gente vai ver aqui é o gráfico de linhas, tá? Muito usado também. São gráficos representados por uma ou mais linhas que podem ou não exibir os pontos de observação, né? Então, no momento ali que ele é observado, ele é representado por um ponto, é um símbolo, de uma forma geral, pode ser um quadrado, triângulo, enfim. Bem como uma sombra, representando alguma medida de dispersão. Então, essa linha ela pode estar com uma sombra também, representando uma área, né? Então, ele vai representar ali uma distribuição, uma dispersão. Os intervalos de tempo, se for representação de uma série, né, de temporal, estão dispostos no eixo X e a grandeza medida no eixo Y. Vou mostrar um exemplo para ficar mais claro isso, né? Então esse gráfico é muito utilizado em séries temporais, por isso que a gente diz, né? No eixo X normalmente está a passagem do tempo, enquanto que no eixo Y a medida que a gente está tentando medir, né? A grandeza que a gente está tentando medir. Então, de uma certa maneira, né, ele representa o quê? O desenvolvimento dessa variável ao longo do tempo, né, se for uma série temporal. Então aqui estão alguns exemplos, né? Aqui tem duas linhas, falei, tem uma ou mais linhas, e aí ele representa aqui dois tipos de eventos ao longo de uma série temporal, tá? Então tempos aqui a partir do 0 até o 17,5, como eles evoluíram, certo? Então, inclusive ele tem uma sombra aqui que representa exatamente a dispersão desses dados, né? Naturalmente ele tem uma variação, um contexto aqui de variabilidade ao longo dessas mensurações. E aqui ele é representado por pontos também, tá vendo? Para cada ponto, aqui representa o momento da observação. E aí ele é interpolado por uma linha, formando um gráfico de linhas. Aqui é uma linha contínua, e representa aqui, por exemplo, o desenvolvimento da temperatura das cidades, tá? Dallas, Berlim e Ottawa, ao longo de alguns dias que for mensurado. Então, perceba, né? Você consegue ver tanto a diferença relativa entre eles, né? A diferença absoluta, né?
perdão, e assim como o desenvolvimento que ele faz ao longo dessa série temporal. Aqui é uma outra variação, né, só para mostrar como as linhas podem ter características diferentes, pontilhado, né, diversos tipos de padrões de pontos, uma linha contínua, com bolinha ou não, com sombra ou não, são algumas variações. Então, esses foram alguns dos principais gráficos, a gente vai continuar na próxima aula. É, Obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando desses vídeos, está gostando das séries do canal, por favor, curta, por favor, compartilhe com quem pode se interessar. Tá tudo feito de maneira gratuita, dá um grande trabalho fazer isso, mas é por uma boa causa. Pode deixar aí curtida, comentário, críticas, dúvidas, sugestões, que eu estarei disposto a responder. Então, até a próxima aula, e é isso. Obrigado pela atenção.